E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Duda do Projeto Acabamentos Finos e a aula de hoje é sobre a técnica de prender botões. Tradicionalmente, a aplicação do botão é considerado parte importante do acabamento da roupa, fazendo parte da construção e influenciando até no caimento. No século XVIII e XIX, mesmo com o botão sendo produzido em massa, o ato de pregar os botões continuou sendo feito manualmente em grande parte das peças e é até hoje, principalmente nas peças de submedida. Quase não temos registros super detalhados hoje em dia sobre a aplicação dos botões, por conta que os registros históricos focam mais no botão mesmo como objeto do que na técnica de aplicação. E as peças muito antigas se desgastaram, ou então não é tão fácil de acessar. Além disso, cada maison de alta costura utiliza a própria técnica de acordo com as exigências do diretor criativo e as tradições de cada maison. Então é dentro dessa tradição de costura manual que entra a forma que eu vou te ensinar agora. Não é o único jeito de pregar botões, mas é a forma como eu aprendi trabalhando com isso, com colegas mais experientes ainda, e é um jeito que funciona muito bem, deixa o botão firme e o acabamento fica muito bonito. Essa técnica é classificada como permanente e funcional. Vamos lá que eu vou te mostrar o passo a passo de como eu faço. Então, vamos lá. Trouxe aqui uma camisa, que eu já tenho aqui. Coincidentemente, está faltando 2 botões. E a técnica para colocar esses botões vai ser a mesma, independente do formato dele. E o acabamento fica bem bacana em todas as situações. Vou começar com um nozinho aqui em cima. Já fiz a marcação, tá vendo que tem um pontinho? Opa. Trouxe minha camisa aqui, que coincidentemente está faltando 2 botões. E dá pra ver que eu já fiz um pontinho aqui. Então, com ela fechada, eu marco certinho aonde vai estar esses botões. E vamos começar. Vou começar aqui por cima, fazendo o meu nozinho inicial. Peguei um pouquinho lá do fundo. O nó que eu dei aqui, pra fechar a minha linha, é o nó simples de alfaiate. Eu vou deixar o vídeo que eu ensino a fazer os nós na descrição. E a gente vai juntar com outro nó pra começar esse botão, que é aquele que a gente entra aqui no meio. Eu tô com a linha dupla, toda vez que a gente vai colocar o botão, a linha é dupla. E eu estou com a agulha número 9, novamente, porque é ótima também pra esse tipo de trabalho. Vou entrar aqui, como a minha linha é dupla, tem 2 pra um lado, 2 pro outro. Entro aqui no meio e puxo. Vai ficar esse nozinho. Vamos pegar o meu botão e colocar aqui. Entro de um lado, saio deste mesmo lado, tentando entrar aqui no mesmo buraquinho que eu já fiz, para criar o mínimo possível de poluição aqui atrás. Então, entro aqui bem pertinho, saio aqui de volta. E vou passar umas 4 vezes. Confere lá embaixo se tá saindo no ponto. E aqui pra mim já foi o suficiente. Eu dei umas 3 passadas, né? Vou passar lá por baixo. Você pode ou vir por aqui, passando por dentro do tecido, ou pular direto. Eu vou por dentro do tecido, pra ficar mais bem acabado. Então, eu vou mais ou menos ali, próximo do meu ponto anterior, confiro se tá entrando no meu outro buraquinho, e mantenho nessa linha. E a terceira
Opa. Volta. Nessa terceira volta, eu vou entrar aqui, só que eu vou sair aqui, em cima já. Ou eu posso, né, colocar, sair lá no avesso, mas aí eu vou voltar lá pra cima, sem entrar em nenhum buraquinho. Vou jogar minha agulha aqui por baixo do botão. Puxou. Pra esse botão ficar bem acabado e com espaço pro fechamento, a gente vai dar 3 voltas com a linha. Aqui. 1, 2, 3. E repara que eu vou dando uma puxadinha a cada volta, pra essa voltinha ficar bem justinha. Continua tensionando aqui e você vai lá dar um nozinho. Pegando um pouco dessas linhas, um pouco do tecido, mas bem pouco mesmo, pra não ficar grosseiro. E deu uma laçada, entra 1, 2 vezes. E puxa bem forte. Vamos esconder essa linha, então a gente entra aqui e sai lá do avesso. E aqui do avesso dá uma bela de uma puxadinha. E corta. Prontinho, gente. Para outros modelos de botões, a gente vai seguir nessa mesma linha de raciocínio. Não muda. Independente de como seja o passante do botão, né? Ali por onde você vai passar a linha para amarrar ele ao tecido, a técnica é a mesma. Peguei aqui um botão forrado e eu vou tentar dessa vez fazer sem passar pro lado do avesso para vocês verem como que é super tranquilo também. Então, aquele mesmo início. Dei um nozinho de alfaiate. Agora eu dou esse nó que passa por dentro dos fios. Vou pegar meu botão, passa a linha e posiciono. Sem pegar do outro lado, eu passo por dentro do tecido e volto. Vou dar também umas 3 passadinhas aqui, pra deixar bem firme meu botão. Ele é bem, já tá bem firminho, vou dar as 3 voltinhas. Mesmo que ele já tenha esse degrau, pra ficar bem encaixado, né, o tecido, essas 3 voltinhas, querendo ou não, elas deixam um acabamento mais bonito. Entra aqui. Olha como ficou bonitinho nosso botão forrado. Aí aqui não transferiu. Tá com a pintinha que eu marquei a localização do botão, mas a linha não transferiu. Como esse tecido é duplo, né? É de extrema importância, gente, é uma dica muito válida, que, por exemplo, quando os botões forem assim, de 2 casinhas, de 2 buraquinhos, você sempre vai deixar ele na direção que a casinha tá. Então, se essa casinha fosse na horizontal, eu ia aplicar esse botão assim, com os furinhos na horizontal, a costura passando pela horizontal. Como eles estão assim na vertical, eu vou deixar a minha costura assim na vertical, assim como eu fiz aqui, passando a linha na vertical 2 vezes, já que são 4 buracos. E aqui eu deixei o bombê assim, com a passagem de linha na vertical também, ao invés de posicionar ele na horizontal e costurar ele na horizontal. Isso vai deixar um acabamento melhor também na hora de você fechar a sua casinha. O botão vai fechar melhor, o acabamento vai ficar mais bonito, o caimento da peça. E é isso. Então, gente, lembrando que as referências para os conteúdos citados nesse vídeo vão estar na descrição. Muito obrigada por assistir mais uma videoaula, inclusive fiquem à vontade para assistir outras, inclusive
tem uma aula só sobre botões, que tá muito interessante. Eu vejo vocês na próxima aula. Beijo, até!